Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Estamos começando mais uma live. Hoje estamos num horário um pouquinho diferente do que o habitual, mas estamos aqui, né, amor? É isso aí, gente. Graça e paz. Boa noite, boa noite. Live às 23 horas, gente. Bom, é porque a gente tem que conciliar as lives com os atendimentos clínicos, com filhos, com casamento, então... Por isso, gente. é a primeira vez que a gente faz uma live às 11 horas da noite, vamos ver, né? Nós já fizemos de manhã, no sábado, né, amor? Fizemos. Mas a live de hoje é muito importante. Vamos falar de desejo sexual, gente. Olha só. Olha o tema da live de hoje, falta de desejo sexual. Entenda o transtorno que silencia a intimidade e dói no relacionamento. Principalmente mulheres que têm dificuldade em ter desejo sexual. Pois é. Tá? Boa noite, Ângela. Olá, Ângela. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, essa live de hoje é extremamente importante. Dificuldade em ter prazer. Desejo. Olha só, gente. Isso é mais comum do que a gente imagina. O que tem de mulheres que silenciam e não falam com o marido que ela tem o desejo dela diminuiu, ou o marido percebe que o desejo dela diminuiu, e aqui eles vão conversar e te mostrar sobre isso. Nós vamos pontuar algumas questões que, né, explicar até a nível de diagnóstico, né, que existe o transtorno do desejo hipoativo. Gente, é comum também em homens, tá? Às vezes a gente fica colocando só mulher, 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 mas é comum homens terem esse desejo diminuído. Não é aqueles homens, né, que sempre querem, sempre estão dispostos. A gente diz que são homens que têm uma predisposição para o sexo diminuída. E aí, como nós vamos falar desse diagnóstico, né, de desejo sexual hipoativo, hipo significa baixo, né, na baixa atividade, hipoativo, ou desejo sexual da mulher ou do homem está caindo, nós vamos falar, gente, causas, o impacto disso no relacionamento, como restaurar conexão íntima, que tem muito a ver com a conexão emocional e até espiritual dos relacionamentos com base terapêutica, nós vamos nos apresentar daqui a pouco, e base bíblica também. Então, e a prática, gente. Nós vamos conciliar parte cristã, parte terapêutica e parte prática da coisa. Como tem casal sofrendo sexualmente falando, eles não conversam sobre ou não buscam ajuda. Pois é. Como não busca ajuda? Por quê? Falar de sexo, gente, culturalmente falando, não se tinha esse espaço dentro de casa. Nós fazemos essa pesquisa com nossos pacientes, tanto os pacientes que eu atendo, ou que a Jéssica atende, ou que nós dois atendemos, 90% dos casais não conversam sobre sexo. Assim, conversa profunda, uma conversa bem fervorosa. Eu tenho total propriedade do sexo da minha esposa, ela tem total propriedade de tudo que eu gosto, como eu gosto, não preciso nem falar, de tanto que a gente já conversou e praticou, interagiu, não tem isso. Fica cada um na sua idealização, achando, tirando, né, conclusões, enfim. Então, essa live, falta de desejo sexual. Entenda o transtorno que silencia a intimidade e dói no relacionamento. Porque o sexo para o homem, já vou entregar aqui uma pérola, tá? O sexo para o homem, ele é visível a nível da ereção. Se o cara não tem ereção, bom, você tem ali a visibilidade que alguma coisa está acontecendo. A mulher não. O sexo da mulher é interno. E aí ela pode ter uma relação sem total prazer. E se o cara não for muito atento, ele nem vai perceber isso. Então nós vamos falar sobre essa questão da intimidade, tá? E se você já se sentiu desconectado do seu cônjuge, como se algo estivesse travando a sua intimidade, né? A intimidade ali entre vocês, talvez você até ame, mas sente que a chama tá se apagando, tá diminuindo, aquele fogo, né? Já não tá mais. E isso tá o quê? Machucando o seu relacionamento. Se isso fala com você,
fica aqui com a gente, porque essa live é para você. Fica aqui até o final. Hoje nós vamos abrir, né, um tema que muita gente vive, como o Ederson falou, em silêncio. As pessoas não colocam, que é a falta de desejo sexual no casamento. A gente sabe que várias coisas contribuem para essa queda de desejo. E nós vamos falar um pouquinho sobre elas hoje, né, amor? Nós vamos falar, gente, por quê? Deixa eu apresentar primeiro que vocês vão entender, né? Eu sou o Ederson da Jéssica. Eu sou a Jéssica do Ederson. Nós somos casados há 16 anos. Somos terapeutas de casais, terapeutas sexuais, somos cristãos, criamos o Ministério de Casais Aliançados em Cristo, Aliança do Lar. Aliançados no altar. E nesse ministério, nós criamos uma metodologia que a gente aplica com o nosso paciente, tanto cristão como não cristão. Nós aplicamos dentro de todo o conhecimento terapêutico, fisiológico, endócrino, metabólico, psicológico, espiritual, que ajuda a solucionar essas problemáticas todas dos casais. E é isso que nós vamos conversar com vocês aqui, tá? Porque a nossa meta, o nosso trabalho é ajudar o quê? Casais a restaurar a conexão íntima, a conexão emocional e espiritual no relacionamento. Esse é o nosso trabalho. A gente vive para isso. Então, essa live é para você. Mas antes da gente seguir, amor, o que a gente quer que eles façam? Oi, gente, se inscreva no canal. Isso ajuda a gente demais. Nos siga, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Nós estamos lá. Ative as notificações para você não ficar por fora de nenhum conteúdo. A gente está aqui toda semana postando conteúdo para vocês, dicas, vídeos, porque como a Ederson disse, a gente quer ajudar você a restaurar a conexão emocional, espiritual e íntima no seu relacionamento. E tem um detalhe, gente. Se você quiser tá com a gente, né? Receber conteúdo todos os dias, lá no link da bio tem lá o link do nosso canal no YouTube. Ederson e Jéssica Terapeutas. Ederson com H. Todos os dias nós estamos postando conteúdo que diz respeito a relacionamento, mas em todas as esferas. Intimidade, espiritual, dentro do comportamento, enfim. Você vai ter todos os dias conteúdos que vão te ajudar a entender muito daquilo que você sofre, daquilo que você não falou com ninguém e que vai começar a fazer sentido para você, como a live de hoje, tá? E a gente sabe, gente, que por que esse tema é uma oportunidade? Por que é importante você estar aqui com a gente, gente? Porque o sexo é um termômetro no casamento. É impossível. Praticamente, o meu sexo está muito ruim e eu falo que o meu casamento está bom. Uma coisa é ligada à outra. É uma consequência. É um termômetro, não existe uma palavra melhor. Então, esse termômetro precisa ser analisado com bastante critério. E a gente ensina nessa análise, tá? E é claro que não é fazer por obrigação, até porque o homem não consegue. Ele pode até conseguir, mas dependendo do tamanho da pressão emocional, ele não vai ter um empenho. Ele pode desenvolver aí e caminhar para um diagnóstico de disfunção erétil ou ejaculação precoce. E hoje, nós vamos te mostrar, gente, qual é o diagnóstico para, exemplo que é o tema da live hoje, um desejo hipoativo. Ederson, será que eu tenho uma disfunção sexual? Eu não gosto de sexo, eu corro de sexo. Você consegue me dar um diagnóstico se eu tenho uma disfunção sexual? Eu consigo. Como sexólogo, eu consigo. Mas tem todo o contexto que nós vamos passar para você quais são os critérios de diagnóstico, tá? Gente, a outra oportunidade, né, é restaurar esse desejo sexual e o prazer mútuo dentro da aliança conjugal, né? Aqui a gente vai trabalhar o que pode ser feito. Nós vamos dar dicas. Se você tem interesse nesse assunto, fique, porque nós vamos dar dicas aí preciosas para vocês. O método que nós utilizamos é de levar a total consciência do porquê que está acontecendo isso. Então, nós... É na causa, né? E depois o que fazer, tá, gente?
Sentir-se emocionalmente conectado e espiritualmente alinhado com seu cônjuge, né? É uma oportunidade também de superar bloqueios que têm ferido o relacionamento de vocês há anos e voltar a viver uma sexualidade saudável com liberdade e propósito. Olha quanta oportunidade, né? De reformar, reformular, de restaurar esse relacionamento. Nós vamos contar depois, aqui dentro dessa live, nós vamos contar, porque, gente, uma live eu não consigo trabalhar uma temática que é muito ampla, né? Mas vou contar alguns exemplos de atendimento que nós temos, que paciente com desejo sexual hipoativo, diminuído, a paciente não tem prazer, corre do sexo, não gosta, e o que nós fizemos, qual foi o caminho que foi trilhado para que essa paciente tivesse consciência, a real consciência do porquê que ela não tinha prazer e o que fazer. Tá ok? Fique com a gente, gente. E como você pode se sentir? Você pode falar, Jéssica, eu estou me sentindo rejeitado ou rejeitada constantemente, né? Então, justifica eu estar com uma baixa de desejo? Poxa, eu estou sendo rejeitado. Ter relações sexuais apenas por obrigação, sem prazer ou desejo. Gente, fazer por fazer é horrível. E é ruim para quem está fazendo por fazer e é horrível pro cônjuge que está fazendo sabendo que o outro está se sentindo assim. Então não é prazeroso, não é gostoso, dá uma pesada no clima, realmente o sexo não flui da maneira como ele deveria fluir. Porque o que nós temos que entender, sexo, gente, é celebração. Vida sexual do casal é celebração. A palavra de Deus nos fala para abstermos do sexo somente para orar e jejuar. Tem que ser de comum acordo para oração e jejum, para que a gente não abra brecha para sermos tentados. A palavra de Deus nos orienta dessa forma. Então, intimidade, sexo tem que acontecer com o casal, né? Isso é o quê? É celebração, é renovação da aliança. Olha Deixa só. eu provar para vocês a benção que sexo é. Deus criou o sexo no casamento. E uma das formas que nós temos de trabalho, está dentro da nossa metodologia de trabalho, é mostrar a importância que o sexo tem no casamento, até na Bíblia. Aonde em Hebreus 13:4, a Bíblia fala o seguinte: Deus fala, digno de honra, entre todos é o matrimônio. Dentre todos, entre todos, olha o pedestal que Deus coloca no casamento. Depois ele vem e fala de sexo. Digno de honra, entre todos é o casamento, vírgula, bem como o leito sem mácula. Ou seja, eu amo o casamento e o sexo abençoado. E aí continua, pois Deus julgará os adúlteros e os imorais. Então, digno de honra está lá em cima, o casamento e o leito sem mácula. E não existe prazer melhor no corpo do que o prazer sexual e principalmente o orgasmo. Você ia falar alguma coisa, irmão? Não, a dor de viver um casamento sem toque, sem carinho e sem conexão, né? E sentir culpa de não conseguir querer o cônjuge, né? Às vezes eu não quero, eu não tô tendo prazer, eu tô com baixo desejo, eu começo a me sentir culpada. E isso não é legal, né? Então, olha o que a palavra nos diz. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Isso está em 1 Coríntios 7:3. Então, gente, o que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar, nós temos que entender o que está causando isso. É como a Elisa falou, é a causa do que está levando a essa baixa de desejo, para a gente poder andar em concordância com aquilo que o Senhor tem nos dito. E você não precisa mais continuar vivendo essa dor, né? Aqui, com o nosso método, nós temos ajudado casais a restaurar a conexão de forma íntima, física, emocional, para que você venha viver a plenitude de um relacionamento saudável. E a gente consegue, nós vamos dar para vocês aqui uma parte, claro,
né? Não tem como, é uma live de 50 minutos, mas com certeza parte do que nós vamos dar para vocês, da nossa metodologia, já pode mudar a concepção que você tem de vida. Tá ok, gente? O que é transtorno do desejo sexual hipoativo? Vamos começar por aí, né? Ederson, o que é isso? Quando é que eu sei que eu tenho um diagnóstico disso? É uma diminuição, gente, persistente e parcial ou total do desejo sexual. Eu não tenho vontade de ter relação sexual. Mas antes era muito bom. Depois eu vou contar a experiência nossa. A minha esposa, que trabalha com isso, passou por isso. Eu sei o que é ter relação sexual, sabendo que ela estava fazendo meio que obrigação, não que eu obrigava, mas ela precisava de cumprir o papel dela. E como você se sentia, amor? Gente, é horrível. Nossa, é muito ruim. Eu me sentia mal, eu me sentia culpada, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu sabia, eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer, porque eu vou estar dando brecha para ele olhar para outra pessoa, né? E ao mesmo tempo eu pensava assim, nossa, mas eu não tô bem, eu não tô legal, eu me sinto cansada. Gente, eu queria deitar, eu só queria saber de cama. Eu não queria fazer mais nada, eu queria dormir. Mas nós vamos explicar o que nós fizemos, mas existe, gente. Mas depois eu fui entender o acúmulo de funções. Então, isso na mulher, gente, não é frescura, não é preguiça. Estou falando aqui de um diagnóstico, tá? Uma que nós chamamos de disfunção sexual, que é um comprometimento na esfera da intimidade. Nós temos vários tipos de disfunções sexuais. Temos aí o desejo, que é o tema de hoje, que é o desejo sexual hipoativo. Temos ejaculação precoce, temos disfunção erétil, temos dispareunia, enfim, né? Vaginismo, mas hoje nós vamos falar de desejo hipoativo. Então, é essa diminuição aí que é persistente. Gente, muitos casais confundem, né? Essa falta de desejo com falta de amor. Não é isso, tá? Isso é um erro eu pensar dessa forma. Porque o amor tá lá, o amor ele existe. Mas às vezes é a minha intimidade que está ferida. Como eu falei, uma, né, das causas que nós vamos falar aí é você não conseguir equilibrar as suas funções. A gente sempre fala aqui no nosso perfil que funções, mãe é uma função, né? Pai é função, trabalhador é função, ser esposa é função. Então a gente tem que encontrar equilíbrio nas nossas funções. E se eu exerço demais uma função, como a Jaqueline colocou ali, não, já vivi isso, né? Muito trabalho. Realmente, quando eu começo a trabalhar demais, eu vou deixando o sexo lá em quarto, quinto, sexto plano, né? Então a gente começa a deixar de haver equilíbrio na nossa função. E isso é muito comum acontecer com os casais. Então, dentro da nossa metodologia, o que nós utilizamos? Primeira coisa, eu preciso focar na raiz. E sabemos que, aprenda isso, gente, anota isso aí. Ederson, o que faz uma mulher, um homem, isso é mais comum nas mulheres, não que o homem estou isento, de ter esse desejo sexual hipoativo? Causa emocional. Causa emocional. Trauma. Um abuso lá atrás da infância. Estresse, como a Jéssica está falando, sobrecarga de trabalho, briga, picuinha no relacionamento. A mulher, ela traz a alma para a intimidade. Gente, baixa autoestima. Desconexão do casal. Muito. A mulher, distúrbio na autoimagem. Eu tô magra demais, eu tô gorda demais, meu peito tá grande, meu peito tá pequeno. Ou seja, eu já vou criticando emocionalmente o meu estado físico e é claro que isso vai impactar na cama. Gente, eu tive isso. Eu tive baixa autoestima, principalmente depois que eu tive filhos. Então eu já achava que o meu corpo não era mais fonte de prazer, que o meu corpo não era mais atrativo, não era mais desejável, porque mudou, transforma muito, né, com relação
a engravidar, né, você ter filho, o seu corpo passa por uma transformação. Então eu olhava, eu me criticava muito, eu achava assim, nossa, eu não tô, entre aspas, gostosa o suficiente para dar prazer pro meu marido. E isso me bloqueava. Então quanto mais eu olhava pro meu corpo, mais eu criticava ele, mais ele se fechava. Menos sexo eu queria ter. Tirando os narcisistas, maridos narcisistas e os sem noção, quem é que mais cobra o corpo da mulher, gente? Ela mesma. Ela mesma. Então, assim, é um peso que a própria mulher coloca. E isso é uma das causas que leva o desejo sexual a diminuir. Não estou ainda fechando o diagnóstico. No final daqui a pouquinho eu vou te dar um diagnóstico. Como que você, como sexólogo, dá o diagnóstico? Isso aí é um desejo sexual hipoativo. Aqui eu estou trabalhando o método nosso de investigação, né, investigativo para chegar a essa conclusão. Causa emocional. Mas existe causa fisiológica. Hormônio. Gente, período de menopausa e andropausa Diminui a libido. Também o desejo. Outra causa, gente, a fase da vida, aquela fase de acúmulo, filho pequeno, não vou entrar nem no hormonal, mas muitas funções dupla, tripla jornada de trabalho. Uso de medicamentos. Aí o corpo vai responder, que nós chamamos de psicossomático. E aonde uma das coisas que pode aí sucumbir, o desejo, que é vinculado ao estresse do trabalho. Então o corpo vai manifestar. E o hormônio é fundamental. Até porque o homem chega a ter aí 1000 nanogramas por decilitro, que é a taxa de testosterona. A mulher chega a 60. Já essa discrepância. Se ela estiver amamentando, estrógeno, um hormônio que produz... estrógeno não. A prolactina que produz o leite faz com que também diminua a libido. Olha como é que a causa fisiológica ela é importante até a fase do ciclo. Aquela mulher que conhece o seu corpo e ela sabe quando ela está na TPM, quando ela vai ovular, né? Nós vamos dar uma dica de ouro para você, é você mapear a sua condição hormonal. Não ganho nada para isso, não somos patrocinados com isso, mas nós vamos dar o nome do aplicativo. Tem aplicativo, gente, tem muitos aplicativos aí na internet que eles monitoram a sua menstruação. Eu sou uma pessoa muito desligada. Qual que você usa? O Flow? Eu uso o Flow. Eu sou muito desligada, gente. Eu esqueço as coisas com muita facilidade. E na correria do dia, né? Como a gente fala que é acúmulo de funções, e mãe é uma delas que esgota muito a gente, eu tenho que ter esse aplicativo para registrar as minhas menstruações, para poder ter um controle melhor, né? Porque teve uma época que eu tava com suspeita de estar entrando na menopausa precocemente. Então, depois que eu fui na médica e ela, né, falou, olha, Jéssica, você pode estar entrando numa menopausa precoce, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, deixa eu começar a registrar esse negócio direito para eu não esquecer. Então, ele me dá uma previsão de como tá o meu ciclo hormonal no decorrer do mês, né? Então, ele me fala o período que eu tô ovulando, registrei a data da minha menstruação. Como eu já tenho há muito tempo, ele já sabe mais ou menos quantos dias eu fico menstruada, a probabilidade da ovulação, aí um período que eu posso estar mais irritada. Aí ele manda ainda dicas. Hoje você pode sentir mais desejo. Aí às vezes fala, hoje você pode estar mais cansada. Hoje você vai ter vontade de matar seu marido, entendeu? Quando ela tá com a TPM aguçada. Mas é muito bacana. Gente, lembrando que, é claro, essa é uma previsibilidade em prol do sistema orgânico da mulher. Mas é legal você ter esse mapeamento. Uma coisa que é importante aqui, gente, que é um dos grandes motivos da mulher, né, ter o desejo sexual diminuído, é a questão de familiar, de o que ela recebe ao longo da vida. Imagina, você foi criada com tua mãe falando assim, olha, você foi perguntar sobre sexo, olha, não fala sobre isso não, nunca mais. Fecha as pernas. Aí você escutava sua mãe conversando com sua tia, que sexo dói, que sexo é ruim, que ela se sentia sujo. Crenças limitantes. Tá criando em vocês, sabe o quê? Crenças limitantes. Consequentemente, criou-se essa concepção da sujidade, da imoralidade,
do sexo como algo ruim. E isso é internalizado em você. E, consequentemente, isso vai para a cama. E aí, como que eu vou sentir prazer se isso é uma, abre aspas, verdade, fecha aspas. Por isso que dentro da nossa metodologia, nós explicamos a importância de tomar consciência disso e quebrar isso. Quebrar esse padrão, né, familiar. Gente, outra coisa também que causa, né, pode causar esse desejo hipoativo é o que a gente sempre bate aqui na tecla, que está envolvido na maioria dos problemas dos casais. Má comunicação. Gente, nós temos que dialogar, nós temos que conversar, nós temos que expor, nós temos que falar, conversar o tempo todo, porque isso nos ajuda a entender o que está se passando, o que o outro pode fazer para te ajudar, para melhorar. Nós vivemos isso e nós só conseguimos resolver a partir do momento que nós sentamos e conversamos. Mas nós vamos explicar isso com mais detalhes, tá? E a palavra de Deus nos diz assim: acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Isso está lá em Amós 3:3. Olha só, hein? Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Casamento, aliança, tem que estar junto. Por que isso é importante? Porque sem desejo sexual, o casal perde parte essencial da intimidade. Como nós falamos, sexo é celebração, é renovação da aliança. Se não tratar, o que acontece, Jéssica? Distanciamento, mágoas, traições, esfriamento espiritual e emocional. Olha como é que é importante isso. O que difere um relacionamento de um marido, de marido e mulher, para com pai com filho, filho com pai, com mãe? Porque o relacionamento entre o casal é o único que envolve corpo, alma e espírito. Porque eu beijo minha filha, eu abraço ela, eu tenho uma conexão emocional, espiritual, mas eu não faço amor com minha filha. Eu não faço amor com meu filho, eu não faço amor com meus pais. Então o relacionamento mais íntimo do ser humano, de profundidade, é entre o casal. Porque quando você entra paternidade e maternidade, você tem formas de amor, de amar diferente. Então se eu não estou tendo sexo, se eu não estou tendo prazer sexual, eu vou o quê? Correr da intimidade do meu cônjuge, eu vou começar a inventar pretexto. E a pergunta é, o que estamos fazendo a não ter essa vontade de ter relação? Porque eu estou falando aqui de desejo sexual hipoativo diminuído. Mas vamos lembrar que nós temos dois tipos de desejos. Já falamos isso em lives anteriores. O desejo responsivo e o desejo espontâneo. O que é o desejo espontâneo? Deu um pico aqui no despertador. Gente, olha só. O desejo hipoativo, que é aquele desejo sexual diminuído. Pito. Desconcentrei aqui. Tudo hoje. O desejo espontâneo, gente, porque o celular estava programado para despertar aqui e tocou agora. Vamos lá. Desejo sexual espontâneo é aquele desejo que vem do nada. Muito comum em jovens, recém-casados. Isso é da juventude, gente. Mas casais que estão em crise, estão reconciliando, novo relacionamento independente da idade, uma viagem inusitada. Mas tirando isso, gente, o desejo passa a ser responsivo. Ele precisa ser estimulado, ser provocado, para ter uma resposta. Então, eu tenho que entender que eu não tenho mais esse estímulo, vontade. Pode até estimular que não vem. E uma das causas pode ser o quê? Igual eu falei, emocional, fisiológica, circunstancial, briga, por aí vai, né? Gente, mas com o nosso método, né, a gente trabalha a origem da desconexão e reatamos os fios da intimidade conjugal. Então, nós estamos aqui para te ajudar. E vamos dar agora soluções práticas. Vamos entregar um pouquinho aqui para vocês do que a gente pode fazer na prática para resolver isso. Todo né? mundo que tem problemas de desejo diminuído, acabado, nós temos que primeiro descobrir a raiz. E a primeira raiz que a gente vai é fisiológica. Qual fase da vida a pessoa está? Eu estou na menopausa. Vamos lá, o que é menopausa? É o fim da atividade ovariana. Mas como é que eu sei se eu estou na menopausa? Não é o assunto daqui, eu já vou entregar para você uma dica de ouro que está dentro da nossa metodologia, que é rastrear. Menopausa
deve acontecer com todas as... Vão acontecer com todas as mulheres. A partir dos 40 anos de idade, ela já entra no climatério, que é um período que antecede a menopausa. E como é que eu sei, Edson, se eu sou menopausada? Implica em 1 ano sem ter menstruação. Então, se você tem 40, 45, 50 anos, a gente espera uma projeção em até os 55 anos, podendo, né, algumas literaturas aí variar para mais ou para menos, um pouco mais para menos, é 1 ano sem, naturalmente, sem sem menstruação. Se você menstruou hoje, passaram-se 11 meses e você voltar a menstruar, você não estava na menopausa. Eu tenho que concluir 1 ano. Então, é menopausa? É um problema de hormônio, déficit hormonal, um comprometimento hormonal? Eu tenho que descartar qualquer possibilidade fisiológica. Eu tenho que ir na raiz. É um trauma. De repente sofreu um abuso. E dentro do nosso método de trabalho, a gente entra em ramificações para vocês entenderem o que é um abuso sexual. Gente, a gente tem também a raiz, né, do problema. Às vezes foi uma traição. Às vezes, né, aconteceu uma traição no casamento e essa pessoa ainda não conseguiu perdoar, essa pessoa ainda continua magoada. Isso pode também interferir nessa entrega, nesse desejo. A Ângela falou, né? A gente tem que se sentir desejada, elogiada e fazer o mesmo com os maridos. Gente, isso faz parte, né? É o que a gente falou, comunicação. Não tem como eu ter relação, como a Edson falou, a gente tem que provocar isso se eu não me sentir também desejada, tá? Alinhar o coração com Deus e com o cônjuge. Oração, se houve alguma coisa errada, confessar, né? O que aconteceu. Reconciliação. A gente tem que andar juntos com Deus no propósito, né? Nós temos que colocar o Senhor no nosso casamento para que haja clareza e que haja, acima de tudo, transformação. Intencionalidade, a gente fala muito isso aqui, intencionalidade emocional e relacional. O que é isso? Novos hábitos, tempo de qualidade, toque não sexual. O que é isso, Jéssica? É trocar carícias, é estar junto, é beijar, é ter aquele momento realmente de conexão sem intenção de ter relação sexual. Às vezes eu falo com eles, hoje eu não quero fazer amor, hoje eu só quero ficar juntinho, eu só quero trocar carinho, eu só quero beijar, estar ali junto. É sem essa intenção do sexo, porque isso renova a nossa conexão, isso renova a nossa intimidade. Às vezes, é claro, gente, esquenta e acaba acontecendo, né? E que bom, pode acontecer, mas é ir sem a intenção de ter sexo. E aí eu falo para os homens, vai sem intenção, mas também não precisa perder a esperança. Então, pode acontecer. Tempo de qualidade. Olha, quando a gente vai na raiz, gente, as coisas começam a clarear. A gente faz uma pergunta para os pacientes, e eu vou fazer essa pergunta para vocês. Ela assusta, mas está dentro uma das partes do nosso método, é a seguinte pergunta. Quando você vai para a cama, quantas pessoas você leva para a cama? Edson está ficando louco, está achando que eu estou fazendo trisal, suruba? Não, nem isso não. Quantas pessoas você leva para a cama para a sua intimidade? Ou quem você leva, né? Isso. Olha, eu levo 4 pessoas. Eu levo meu pai, eu levo minha mãe, eu levo minha avó, eu levo o pastor. São as vozes que estão indo junto. Sexo é sujo, sexo é pecado, sexo dói. Meu pai traiu minha mãe traiu meu pai. E eu levo tudo isso para a cama. E se eu estou levando isso para a cama, eu estou desconectando do meu cônjuge. Então, faça uma reflexão. Quais são as mensagens encobertas que estão aqui, ó, pairando na sua mente, na sua cabeça, que você nem parou para pensar, mas que está gritando e minando o teu desejo sexual? Se eu estou levando aquele abuso que eu sofri, é óbvio que meu corpo vai fechar. Edson, mas eu nunca sofri abuso. Deixa eu te falar o conceito de abuso. Eu atendi um jovem que ele foi abusado na faixa de 5, 6 anos de idade.
por uma família, uma prima mais velha, de 18 anos. Ele não tinha concepção sexual, ele não entendia nada que estava acontecendo, sentia algo bom, mas sem a concepção. Isso não deixa de ser abuso. Guarda isso, gente. Olha essa dica que eu vou dar para vocês de ouro, porque às vezes você não sabe o que aconteceu. Mas todo mundo que tem contato com conteúdo sexual, abaixo aí de 11, 12 anos, quer ser um filme, quer ser uma revista, viu alguém tendo relação sexual, escutou os pais ou alguém tendo relação sexual, isso é uma forma de abuso. Fizemos uma live aí, a semana passada, se eu não me engano, retrasada, de filhos que dormem com os pais. Se os filhos escutaram, ouviram o pai tendo sexual com a mãe à noite, é uma forma de abuso. Então, dentro da nossa metodologia de trabalho, nós vamos lá na raiz. Porque eu tenho que entender, para depois desconstruir isso aí. Entendi? Agora vamos mexer nisso. Gente, e vamos para a dica prática. Nós falamos qual que eram as etapas, né? Nós somos na raiz do problema, isso. Aliar o coração, ter intenção nas nossas atitudes, né? Uma vida plena com o Espírito Santo. E o que a gente pode fazer? Gente, primeira dica, anotem aí, ó. Agendem um momento para o quê? Conversar sobre o tema com empatia e sem acusação. Senta, amor, vamos sentar, vamos rever o que está acontecendo, por que a gente não está se desejando mais, o que está acontecendo, onde que eu estou errando, o porquê que tá acontecendo isso, eu não estou me sentindo mais desejada. Gente, a gente tem que verbalizar, a gente só resolve as coisas conversando. Nós tivemos uma crise no nosso casamento sexual, e aí foi o que eu fiz. Claro, gente, com muito cuidado, carinho, mas conta aqui que eu falei. Gente, quando a gente passou por essa crise sexual, o Ederson chegou pra mim e falou assim, amor, você de roupa ou sem é a mesma coisa. Eu não tô sentindo atração, desejo. Por você olhar você sem roupa é a mesma coisa que olhar pra minha irmã. Gente, aquilo foi igual um soco na boca do meu estômago. Aí eu falei, o quê? Não, eu não casei para ser irmã de ninguém. Eu casei para ser mulher e para ter um marido, para ter um homem ao meu lado. Foi muito ruim ouvir, mas ao mesmo tempo foi muito bom ter ouvido. Porque ele realmente colocou a situação que ele estava se sentindo. Ele falou, Jéssica, tá ruim, a gente não tá bem, não tá tendo desejo. Ele falou, eu também não me sinto desejado. Eu vejo que você não olha pra mim como homem, com desejo. Aí eu falei, não, nós temos que resolver essa situação. E o que nós vamos fazer então pra mudar isso? Aí nós começamos. Vamos ter mais tempo pra nós. Vamos equilibrar as nossas funções, porque a gente estava sendo trabalhador, pai e mãe, estava sendo filho, estávamos sendo servos de Deus, mas não estávamos sendo marido e mulher. Então, a partir do momento que a gente parou e fez isso, o que nós começamos a fazer? Então, nós vamos mudar a nossa rotina. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Vamos criar tempo para o casal. Mas aí nós aplicamos a própria metodologia que tem em nós. Mas antes, qual foi a raiz? Estávamos saindo de 2 gravidezes praticamente. Porque nós tivemos a Sophie. Quando a Sophie tinha 1 ano e pouco, nós engravidamos do Theo. E quando o Theo nasceu, a Sophie tinha 2 anos e 7 meses. A Sophie era pequenininha, mamava de noite. A gente já não dormia à noite porque tinha que dar mamada. Nós praticamente emendamos com outro filho por opção. Sim. Porque nós conversamos falando assim, amor, a gente quer ter 2 filhos, eu não quero espaçar muito não. Uma, já que a gente está no embalo, vamos embora. E outro, para eles crescerem juntos. Então isso aí, o Theo já estava com 2 anos e pouco. Então nós identificamos a causa. Hormônio, cansaço, falta de tempo. Falta de tempo. A gente não tinha, gente, nós dois. A gente dormia, sabe como? Um dormia com um filho, outro dormia com o outro. Como assim, Jéssica? Aqui os meus filhos, cada um tem o seu quarto. Então eu ia fazer o Theo dormir, porque ele era menor, às vezes eu amamentava ele, né, nessa época. Então eu ia fazer o Theo dormir no quarto dele e o Ederson ia fazer a Sophie dormir no quarto dela. Só que às vezes a gente estava tão cansado, esgotado, que a gente acabava dormindo no quarto dos nossos filhos. E de vez em quando a gente se encontrava no nosso quarto.
E por que o nosso sexo foi diminuindo? Porque sabe o que eu era por um bom tempo? Pai e trabalhador. Pai e trabalhador. Você era o que, amor? Mãe e trabalhadora. Pai não faz sexo. Mãe não faz sexo. Quem faz sexo é marido e mulher. Então nós estávamos, pela circunstância, gastando muita energia sendo pai e mãe e sendo trabalhador. E não sendo marido e mulher. Não estávamos investindo no nosso casamento. É o que eu falei, tempo para nós dois não existia. Então o que nós começamos? A partir do momento que nós começamos a conversar, nós começamos a mudar a rotina e a priorizar momentos a dois. Então eu mudei o horário, nós vamos dormir mais cedo, as crianças vão dormir mais cedo pra gente ter o nosso tempo. Então as crianças deitam cedo, não significa que a gente precise dormir tão cedo assim. Aquele era o nosso momento de tomar um banho junto, tempo de qualidade, de estar na cama, de poder conversar. Às vezes as crianças estão dormindo, a gente vem aqui pra sala, a gente assiste um filme, a gente faz alguma coisa pra gente comer nós dois. Tem que existir, tem que ter investimento no relacionamento. No caso, gente, nós somos terapeutas que lidamos na área sexual. Mas, para quem não é, você tem que buscar ajuda. Sim. Você tem que buscar ajuda de profissional que trabalha com sexo, gente. Entenda. Nossa, amor, de profissional que trabalha com sexo, ficou estranho. Um dia, gente, um dia me mandaram perguntar a Jéssica assim, você não tem ciúme do seu marido ser profissional do sexo? Peraí. Calma. Eu trabalho com sexo, eu não sou profissional do sexo. Já trabalhei com muito profissional do sexo. Amor, mas ficou feio também. Eu trabalho com sexo. Não, ele é sexólogo, gente. Busca alguém que trabalha na área da sexualidade clínica. Tá? Tá ficando feio. Busque um profissional que vai te ajudar, gente, a resolver esse problema. É uma dica que eu tô te dando. E nós somos desse profissional também, tá? Gente, invistam na comunicação ativa e na espiritualidade. Gente, envolva Deus. Coloca o Senhor junto com vocês nesse processo de realinhamento, né? Realinhamento de propósito. Porque eu tenho certeza que vocês vão vivenciar grandes coisas no casamento de vocês. Façam um propósito e criem novas experiências juntos, né? Gente, eu falo, a gente tem que o tempo todo tá se descobrindo, né? Às vezes é uma carícia diferente, é um momento que foi mais agradável. Gente, se puder, faça... Olha lá, kkk, fazer um corte, é isso aí, ô Renato. Se puder, gente, invista, faça uma viagem, né? Faça um passeio. Eu e o Ederson, a gente foi fazendo essa viagem sozinhos, mas depois de 4 anos. A Sophie nasceu em 2013, nós fizemos uma viagem em 2019, só nós dois. Então assim, é muito tempo, né? A gente viu o quanto que a gente deixou a desejar nesse sentido. Então se programe para fazer uma viagem, não precisa ser algo longe. Ou outra coisa, Jéssica, não dá para viajar. Gente, programe de dormir num hotel. Que seja fora de casa, ou manda as crianças para algum lugar, vai para casa do tio, da vovó, né, de algum amigo aí, e vai ter um momento a dois em casa. Mas criem oportunidades, novas experiências de fortalecer esse casamento. Olha só o que a palavra de Deus fala em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Olha só que forte. Eu falo aqui em casa que tudo que a gente faz tem que ser como se fosse para Deus. Porque só assim a gente faz com excelência. Eu já minei um relacionamento por conta de só querer ficar em casa vendo filme e série. Passei a não comemorar datas importantes. Olha só, cai no comodismo. Às vezes pelo cansaço, pela rotina exaustiva, vai minando, gente. Então, assim, sai, vai comer um pastel, vai tomar um sorvete, vai comer um cachorro quente, comer uma pipoca com queijinho. Eu não gosto de pipoca com queijinho, mas você pode comer, ainda mais se você é daqui de Juiz de Fora, né? Gente, nós temos uma frase que a gente usa dentro do nosso método, que é: tudo aquilo que eu não nutri, morre. Foi o seu caso aí. Sim. Ou seja, não foi nutrido. E aí vai minando, vai morrendo. Eu tive uma paciente, olha que caso interessante.
ela perdeu a mãe muito cedo e o pai cuidava, o pai tinha que trabalhar muito, enfim. E ela era nova, ela tinha 8 anos de idade. E ela é minha paciente, ela é casada, ela tem filho, ela tem uma filha. A filha dela tem 8 anos. Sabe o que ela fez inconscientemente? E a gente usa disso, gente. Olha como é que eu tenho que ir na raiz. Quando a gente vai trabalhar com o casal, aqui é só um pedaço que eu estou contando. É uma live, não é nada tratativo, mas estou te dando dicas que já vai clarear muito a sua vida, muito mesmo. E se você, gente, a cada live nossa tem dica. Então, se você cola na gente, que você vai ter um diagnóstico. A leitura que ela fez, que eu mostrei para ela, que era o seguinte, inconscientemente, o que essa minha paciente estava fazendo? É como se ela falasse assim, filha, eu perdi a minha mãe nova. Eu não vou partir. Então, eu vou grudar em você o tempo inteiro para você sentir muita segurança. Eu não vou te largar. Porque um dia a mãe dela largou ela, porque a mãe dela foi para o céu, morreu. E aí, o que ela faz? O caminho de eu vou te aprisionar com muito amor, carinho. Ela vai sufocando tanto essa criança que ela é mãe, ela é mãe, ela é mãe. E do lado tem o marido, e ela dorme com a filha, gente. E do lado tem o marido que está sobrando. Ela virou tanto mãe que ela perdeu completamente o sentido de esposa. E eu vou te fazer uma pergunta. Mãe faz sexo, gente? Mãe não faz sexo. Quem faz sexo é mulher, esposa. E aí, qual foi a nossa método? O nosso método? Desconfigurar essa concepção, criar uma maternidade saudável, até porque a Bíblia fala que filho, sua herança é do Senhor, filho vai embora, e deixará pai e mãe unir a sua esposa e formarão uma só carne. Um dia, meus filhos vão deixar a Jéssica e vão formar uma só carne com a esposa dele, o marido dela, né? E entender isso, e começamos a fortalecer o lado da mulher, da esposa. É isso que a gente trabalha, é ter essa linha. Então, se você está vivendo isso, guarda. Um dos motivos, talvez, você está perdendo o seu desejo sexual é porque você não está exercendo o seu papel de mulher, de esposa. E quem faz sexo no casamento é a esposa, é o marido, tá? Gente, vamos para um resuminho do que nós falamos aqui hoje. Mas antes, deixa eu só fechar. Então, Edson, qual que é o diagnóstico? Se você está falando que o tema da live é falta de desejo sexual, entenda o transtorno que silencia a intimidade e dói no relacionamento. Quando é que você, como sexólogo, dá um diagnóstico de desejo sexual hipoativo? Esse diagnóstico ele vem com 3 critérios. Critério número 1, Edson, o meu problema é uma disfunção sexual? Vou te falar aqui agora. Olha a dica de ouro, olha a forma que a gente trata isso. Primeira coisa, esse desejo tem que acontecer em 70% das relações no mínimo. Ou seja, de cada 10 relações sexuais, 7 tem que estar presente essa dificuldade de ter prazer, ou total ou diminuída. Mas só isso não fecha o diagnóstico. Qual que é o segundo critério de diagnóstico? Para saber se você tem uma disfunção sexual, no caso desejo. Tem que ocorrer numa frequência de 3 a 6 meses. Ah, eles têm 2 semanas. Esquece. Não fecha o diagnóstico. Pode ser circunstancial só. Acontece de cada 10, 2. Esquece. Então tem que ocorrer 70% no mínimo das relações. Tem que ocorrer no prazo de 3 a 6 meses. E o terceiro diagnóstico. Tem que haver sofrimento emocional. Não me incomoda nada disso. Não dá para fechar o diagnóstico. Sofrimento emocional em um dos cônjuges. Porque não adianta, eu não procuro minha esposa para ter sexo, tô de boa. Mas ela está angustiada, temos aí um problema. Temos que saber só se é circunstancial ou é um diagnóstico clínico, uma disfunção sexual. Então, como é que trabalha a disfunção? Desconstruir tudo isso. Exame laboratorial, terapia sexual, terapia de casal, terapia psicológica, comportamental, terapia cognitivo comportamental, enfim. Nós temos linhas de trabalho para trabalhar o corpo, a mente, a alma e o espírito, tá? Gente, então resumo.
A falta do desejo sexual, ele pode ser um transtorno real, né? Que é o TDSH, que significa transtorno do desejo sexual hipoativo. Pode acometer também os homens, né? Existem causas emocionais, físicas, espirituais, né? E relacionais. É possível restaurar o desejo com ajuda especializada e propósito. E o nosso método trata a raiz e não só os sintomas, né? Estudos indicam que de 1 a cada 5 casais sofrem com esse problema. É mais comum do que você imagina. Estatísticas, né, confirmam a prevalência de disfunções sexuais com impacto direto no casamento. Mas há saída quando se trata com seriedade, fé e ação. Busquem ajuda, gente. Não deixa de buscar ajuda. Mas você pode falar assim, Jéssica, mas será que é pecado eu não ter desejo? Gente, não é pecado. Mas ignorar o problema, sim, pode abrir portas para feridas profundas. É o que a gente falou. Não ter relação sexual, se é algo tratado entre o casal, amor, a partir de hoje a gente não tem mais relação sexual. E o meu cônjuge, o Ederson, aceita? Tá tudo bem? Beleza. Vida que se segue, ambos decidiram ter essa condição de vida, acordaram e tá tudo certo. Agora, não existe esse acordo, a gente tem que buscar ajuda, sim. Não podemos abrir brechas para haver mágoas, para acontecer coisas, como eu já falei, né? Questão até do adultério, e trazer mais ferida, mais problemas para o casamento. E se meu cônjuge não quiser tratar isso, comece com você. Isso, busca ajuda você. Dê você o primeiro passo, né? Uma mudança pode inspirar o quê? A outra pessoa. Busque ajuda, ore e plante sementes, né? Vai plantando tudo que você vai aprendendo, tudo aquilo que você está adquirindo ali, que aos poucos vai acontecer essa mudança. E será que ainda tem jeito para nós? Oi, gente, tem sim. Tem jeito para tudo nessa vida, glória a Deus. Em Cristo, tudo pode ser restaurado. E claro, com uma ajuda terapêutica, com a nossa ajuda aqui, é claro que isso pode ser mudado. Eu tive uma paciente que ela não tinha desejo sexual com o marido, mas era um relacionamento altamente tóxico, conturbado, doentio. Houve agressão física, ela separou. E hoje era casada. Ela falou assim, Ederson. E ele tinha sido o único homem da vida dela. E ela falou, Ederson, eu vivo hoje um sexo maravilhoso. Ou seja, o problema dela, ela achava que era dela, era devido à circunstância do relacionamento. Então ela descobriu isso aonde? Quando a gente foi trabalhando com ela toda estratégica, raiz, ou seja, a nossa forma, metodologia de trabalho para evidenciar isso. Tirou um peso da alma dela muito grande. Gente, se alguém aqui já passou por algo parecido com o que a gente está falando aqui, já teve, já conseguiu superar ou não, gente, deixa aqui nos comentários. A gente adora ler, a gente adora te responder. Se você tiver alguma dúvida, a gente lê e responde com muito carinho, porque aqui nós queremos te ajudar a restaurar a sua conexão íntima, emocional e espiritual no seu relacionamento. Mas restaurar como? Através de uma metodologia aplicada, atestada, que dá certo. E detalhe, gente, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha essa live. Nós vamos deixar essa live aqui no nosso feed. Compartilha para quem precisa, que está sofrendo porque o sexo não está bom. E a nossa a nossa metodologia de vida, de trabalho, a nossa paixão é ajudar pessoas a mudar e viver o melhor que Deus tem pra gente. Tá ok, gente? Alguma pergunta? Temos aí 5 minutos. Alguma pergunta? Alguém tem algo a dizer? Se tiver, pode deixar lá nos comentários ou manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês. É isso aí, gente. Pra encerrar, como a gente sempre faz. Você faz oração pra gente, orar? amor? Vamos orar para Deus nos abençoar e principalmente se há algum comprometimento para que você possa ter clareza e buscar ajuda certa, especializada, tá bom? Senhor nosso Deus, entregamos essa live, entregamos nossa vida, entregamos tudo em Tuas mãos.
porque Sim, Deus. confiamos plenamente em Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que possamos, Senhor, caminhar conforme a Tua vontade, entendendo os Teus propósitos, entendendo os Teus ensinamentos, e que possamos cada vez mais, Senhor, estarmos alinhados aos Teus planos. Sim. Pai, que o Senhor venha abençoar as famílias, aqueles que estão passando por algum problema, Senhor, ou que se identificaram aqui com o tema proposto, Sim, que eles possam, Senhor, recorrer, buscar ajuda, que eles possam entender que há solução sim, que há como mudar essa situação, Pai. Mas nós temos que querer, a mudança tem que partir de nós, que o Senhor possa auxiliá-los em tudo. Ajude, Senhor, nesta caminhada, ajude nessa transformação, nesse processo. Abençoe a nossa noite, o nosso descansar. Entregamos tudo em Tuas mãos, Pai. Muito obrigada por tudo. Permaneça conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, gente. Obrigado. Deus abençoe vocês. Boa noite. Gente, um bom descanso. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Muito obrigada por ter estado conosco aqui, mesmo sabendo que é tarde, mas vocês estiveram aqui. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Que Deus abençoe. Dorme bem, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.